Boa noite, família abençoada, boa noite, meus amados, paz e bem. Dia 24 de setembro, quarta-feira, o Evangelho está em São Lucas, capítulo 9, dos versículos do 1 ao 6. E vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado, amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Anunciar o reino e curar pressupõe que os apóstolos antes fizeram a experiência profunda de estar com Jesus. Aprenderam com o Mestre que o reino de Deus é vida plena para todos. Por isso, o apóstolo é alguém livre e os seus olhos estão fixos em Cristo na missão. Jesus chamava aqui de pequeno rebanho, né? Poder da igreja e o poder de Cristo é muito forte. Sacerdote, o nosso sacerdote de hoje, ele precisa ser leve, mas os nossos sacerdotes de hoje a gente percebe eles um pouco, muito sofrendo, né? Faltando leveza, né? Por isso nós, como pessoas leigas, temos que rezar muito por eles. O mundo está muito perdido, né? Então, se faz necessário eu e você, nós sairmos. Jesus hoje nos convida que nós saiamos, digamos, do nosso bem-estar, do nosso conforto e ir para a rua, porque os nossos sacerdotes, eles estão precisando que a gente vá para o tu a tu para evangelizar, porque o fardo está pesado, meus amados. É notável. Então, por isso, eu resolvi vir aqui me colocar, porque eu não sou capacitado. Mas tem uma coisa de Deus que é fantástica, é Ele ir atrás do improvável. Eu era até mais do que improvável, mas eu estou aqui. Sinal, meu amigo, que muita gente pode. Quem me conhece sabe que eu sou, como diz o caboclo, eu sou um pouco desprovido de inteligência.
mas Jesus me capacitou um pouquinho para que eu viesse aqui, né? Eu não tenho muitas pessoas comigo aqui, mas as que eu tenho foram dadas por Deus. Eu creio fortemente nisso. Então, o pequeno rebanho, ele teria que sair de 2 em 2, eles teriam que viver da providência divina. Alguém aqui já viveu da providência divina? Eu já vivi da providência divina. E eu sei o quanto é gratificante a experiência da providência divina. Eu morava lá em Moaná, quando eu morava na comunidade, família de Nazaré, e eu tinha sido designado para ir para Moaná, estava no meu primeiro mês, como diz o Rosa, pinto novo, pinto no dia a dia, não sabia o que fazer, né? E deu 3 horas da tarde, a comunidade não tinha enviado, não tinha chegado alimento para nós, e nós vivíamos da providência divina. 3 horas da tarde, não tinha comida pra gente. Estava eu e as 2 pessoas da casa responsável, né? A gente saía às 4 horas da tarde para fazer o terço nas palafitas de lá, né? E a gente já tem quase no nosso horário de sair para fazer o terço nas casas dos ribeirinhos, e o almoço não estava pronto. E o rapaz que já era acostumado, ele já deixou tudo preparado. De repente, bateram um sininho lá a gente morava nos altos, a gente tinha uma cesta embaixo, bateram o sininho, colocaram um frango. Eu não acreditei. Aí o menino saiu puxando. É que ele pegou o frango, moleque. É que ele destrinchou rápido. Quando eu vi, já tava na panela. E a gente olhando pra panela. Tudo com fome. E quando o frango ficou pronto, já tinha o arroz aí, comemos o almoço mais gostoso de toda a vida que foi esse. E nós saímos para fazer depois do nosso terço. Mas é um relato rápido para você entender o que é viver na prática a providência divina. É ter a confiança que Deus vai resolver a tua situação. Só que às vezes não é como a gente quer que ele resolva no horário, né? Ele parece às vezes até que ele faz de propósito. Quem dizia a Madre Teresa de Calcutá dizia que por isso que ninguém quer ser seu amigo, porque é difícil esperar, ninguém gosta de esperar, e Jesus adora fazer isso. Impressionante, né? E para ver se tu larga, para ver se tu desiste. Então, meus amados, hoje o Evangelho fala do pequeno rebanho, fala que a santidade é que salva a igreja, porque se você aceita o que Jesus propôs para esses 12 apóstolos, 12 discípulos que foram sair em 2 em 2, sem levar nada, não é fácil, não é fácil, né? Então, viver da providência divina nessa caminhada, que vai levar a santidade, porque isso, eles estão levando a santidade para a igreja que salva. São os passos de confiança, sair para a rua. Jesus chamou esses discípulos e não os deixou despreparados. Lhes deu autoridade para expulsar demônios e curar. Só deixou eles brocados. Mas despreparado não. Os caras estavam lá, meu amigo. Não podia ver um demôniozinho. Ah, era. Né? Então a nossa missão... Onde é que a nossa missão começa, meus amados? No chamado sobrenatural. Olha onde eu estou aqui. Quem disse que um dia eu ia parar, ficar aqui no YouTube falando a palavra de Deus para todo mundo que quiser ver? Ninguém gosta de ver, é pouquíssimo gente, mas tá para todo mundo, tá no YouTube, tá para o mundo todo, né? Então é um chamado sobrenatural. Deus vai capacitando aquele que não tem nada, mas Deus capacita. Se você confia, se você acredita, Ele capacita. Como é que eu estou aqui fazendo? Porque eu acreditei que Ele vai fazer alguma coisa em mim. Não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou buscando, eu vou falando. Quando eu vi, eu já falei. E de alguma forma eu ajudo alguém, né? Tem gente que se acha muito, não escuta o que eu estou falando. Começa a falar que ele já vai lá e desliga, porque acha merda. Olha, já estou falando palavrão. Acha besteira. Mas tem gente que quer escutar até o final. Glória a Deus. Mas ele capacitou
alguém improvável para estar aqui. Porque eu tive que meter a cara, mano. Ou tu pensa que é fácil estar falando aqui, muitas das vezes eu exponho a minha vida. Então, meus amados, a nossa missão começa no nosso chamado sobrenatural. E é uma capacitação sobrenatural. Isso a gente chama de graça de estado. Graça de estado. Anote aí, graça de estado. Deus te chama para alguma coisa. Pode ter certeza. Automaticamente, Ele já te capacita e Ele já não chama os preparados que Ele gostaria. Ele chama os improváveis. Então, meus amados, automaticamente Ele me capacitou para que hoje eu estivesse aqui com você. Todos nós somos chamados a proclamar o reino de Deus. E eu falo isso aqui diretamente. Todos nós somos chamados a proclamar o reino de Deus. Eu e você somos chamados a proclamar o reino de Deus. Basta só você deixar-se amar. Esquecer que a vida, o amor vencerá. Não há força maior e prefere o amor. Jesus é o remédio para curar os males deste mundo. Cura para o coração ferido, cura para o nosso coração despedaçado, que temos que ter compaixão com essas pessoas que estão com o coração quebrantado, as depressões, ansiedades. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então partilhemos Jesus. Partilhemos Jesus. E defender 100% Deus para tudo. Amém? Que eu possa ter contribuído com tua noite, com teu dia. Não esqueça, vá para a rua. Não consegue ir para a rua? Vá para o YouTube. Não consegue ir para o YouTube? Evangelize teu vizinho. Evangeliza teu amigo, teu primo, tua mãe, teu pai. O importante é falar de Jesus. O importante é saber que Ele vive dentro de nós. Porque Ele vive. Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.